Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão Saúde. Hoje o nosso primeiro episódio. E o Conexão Saúde tem como propósito conectar pessoas, ideias, soluções que elevam a saúde. Protegem o patrimônio e, principalmente, lembrando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é apenas e tão somente a ausência de doença. É o bem-estar pleno, de bem-estar físico, mental, social e, por que não falar também, espiritual. Hoje nós começaremos com um tema muito interessante, que atua em nossa vida em todos os momentos e às vezes a gente passa despercebido com relação a isso, que é o Seguro-Saúde Internacional, uma proteção que vai além das fronteiras. E a importância, o propósito principal desse nosso episódio de hoje é falar sobre a importância de ter um seguro de qualidade, que ajuda a blindar o patrimônio e, principalmente, cuida da nossa saúde, o principal patrimônio. Eu sou Alberto Lustosa, economista, escritor, empresário. Estou aqui com a minha parceira Selma Lustosa, executiva da VIP Blue, e temos a honra de ter hoje aqui conosco a Ellery Salces, que é CSO da Ever Seguros Internacionais, e Paul Labs, CEO e fundador da VIP Blue, representante exclusivo da Ever no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Ellery, muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Paul, obrigada pela presença. É uma honra a gente começar hoje o Conexão Saúde, que é o episódio número 1, gente, com vocês, que são nossos parceiros, que são pessoas e profissionais incríveis. Obrigado. Muito obrigada. O propósito do Conexão Saúde, gente, é de fato conectar as pessoas, tá? Para que elevem a sua saúde ao máximo. Eu falo que é o tripé, né? Saúde física, mental e espiritual. E sem saúde não tem como você ter vida, você fazer negócios. Então, o primeiro pilar desse tripé é cuidar da saúde. Sem saúde nada faz sentido, não é verdade, Ellery? Assim é verdade. Então, eu quero perguntar para você, fazer a primeira pergunta primeiro para as mulheres, tá? Claro. Ellery, como a seguradora Ever vem se preparando para esse mercado brasileiro que é tão promissor? A gente tem hoje 20 milhões de brasileiros com premium e a gente quer falar diretamente para esses clientes. Como que a Ever vem se preparando? Qual que é a estratégia? Bueno, primero voy a hablar en español, pero muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Nuestra estrategia como compañía en realidad es la misma que hemos tenido. La familia Salces ha estado trabajando con el mercado brasilero por más de 25 años en distintas compañías de seguros. Esta vez, ahora con la marca Ever, nosotros tenemos la misma estrategia: brindar confianza, brindar seguridad. La gente al final lo que necesita es esa confianza de saber, esa tranquilidad de saber que en un futuro, si algo sucede, si algún imprevisto de salud sucede dentro de su familia, sus hijos, estén tranquilos de que tienen una cobertura y una compañía que les va a responder. Entonces, en esta ocasión estamos llegando a Brasil ya hace algunos años para brindar esa tranquilidad, brindar esa seguridad a todas las familias brasileras. Eu falo que o seguro internacional, ele tem propósito que é, de fato, cuidar do que é mais importante. Primeiro a saúde física e depois a saúde financeira. Com certeza. Né? A parte mais sensível do ser humano é o bolso. Né? E o brasileiro, ele muitas das vezes é o patrimônio. Só que não tem como ele cuidar desse patrimônio se ele não cuidar da saúde. Então, muitas das vezes, ele vem para o seguro saúde, especialmente o internacional, por causa do patrimônio. Essa é a palavra-chave para ele vir, para ele nos procurar, para ele tomar uma decisão. Porque contratar um seguro-saúde internacional é uma decisão. Claro. Né? E às vezes, ele vem por causa dessa blindagem patrimonial. Mas o mais importante é a saúde física. E aí é quando ele entende, a partir do momento que precisa de um grande evento, que ele vai entender a importância do seguro internacional. E aí, Ellery, entrando ainda nesse gancho, para você que é uma empresária global,
né, que está no mercado securitário, que trabalha com produto premium, cliente premium, atendimento premium. A proposta da Ever é essa, excelência. Qual que é, na sua visão, a diferença do seguro-saúde nacional e o seguro-saúde internacional? Qual é o plus que o cliente vai ter contratando o seguro-saúde internacional? Bueno, con un seguro con cobertura internacional, con un seguro como Ever, todos los asegurados, toda la gente de un nivel premium tiene acceso también a hospitales y proveedores de clase A más, que uno cuando se enferma algún familiar, lo que quieres es que lo atienda el mejor doctor, el mejor hospital, que si necesita ser trasladado fuera del país, necesita ser trasladado a Estados Unidos, tengas la tranquilidad de que tu hijo, tu hija, tu esposo va a ser tratado y atendido por los mejores especialistas. Entonces, esa es la diferencia más grande con una compañía local, que nosotros brindamos esta cobertura internacional a proveedores, a hospitales, a médicos del mejor nivel. En realidad es dar acceso a este nivel de proveedores a todos los asegurados tipo elite que hay em Brasil. Então, você acredita que o cliente, o segurado, o seguro-saúde internacional, ele contrata cobertura, ele não contrata rede credenciada, certo? Exatamente. Então, ele tem livre escolha para o melhor, escolher o melhor profissional, a melhor clínica, o melhor hospital, em qualquer lugar do mundo. Ele está saindo de uma cobertura nacional para uma cobertura sem fronteiras, mundial. Así es. Es una cobertura internacional, una cobertura mundial con los mejores especialistas. Tú sabes que damos acceso también a acceso especialista a una segunda opinión médica cuando tenemos algún tipo de condición, alguna enfermedad de la cual no estamos seguros y el doctor actual no estamos seguros del tratamiento, damos acceso también a esta otra segunda opinión con especialistas tal vez en otro país. Entonces es esa tranquilidad de saber que tu familia va a estar cuidada, va a estar bien atendida por los mejores en el mundo. Heller, essa questão que você colocou da segunda opinião médica é muito importante, e gostaria que você esclarecesse um pouquinho, assim, com se possível, algum exemplo, porque Claro. Para o nosso público entender a importância que é, porque caso vá numa cidade, ele mora numa cidade, por exemplo, Goiânia, faz uma consulta e é diagnosticado que ele tem que fazer um tratamento invasivo, muito delicado, e ele fica receoso se ele está fazendo a escolha certa. E a gente sabe, quanto mais especialista é o médico, e isso não vale para qualquer profissão, fica um pouco difícil, eu conhecendo aquele médico, falar que ele não está, que existe um outro tratamento alternativo, mesmo eu conhecendo e convivendo com aquele médico. Agora, essa segunda opinião, ela é de um médico em um outro país, então há uma blindagem maior com relação a essa consulta. Queria que você colocasse um pouquinho sobre esse trabalho. Claro, en Ever le llamamos Expert Medical Review. Cuando tenemos algún asegurado que está pasando por una condición médica importante, complicada, donde el tratamiento que está recibiendo no cree que sea el adecuado o tiene alguna duda, nuestro equipo de médicos hace una búsqueda de especialistas en cualquier parte del mundo para trasladar a esta persona a ese hospital con esos médicos y sea tratado. Hemos tenido a lo largo de 25 años muchísimos casos que hemos tratado de esta forma y son casos exitosos. Los números son bien exitosos, el cambio de tratamiento, el cambio tal vez de cirugía. Entonces, ahora mismo tuvimos hace unos meses el caso de una persona que le detectamos cáncer de mama. Ella estaba siendo atendida en su país de residencia, pero el tratamiento era demasiado invasivo y la probabilidad que le daban a la persona, a la paciente, era muy corto. Nosotros, junto con el grupo de especialistas médicos, decidimos trasladarla a Estados Unidos, decidimos trasladarla a Miami, y ahí ella tuvo un tratamiento completamente diferente en un hospital especializado en cáncer de mama que está en Miami, y ella tuvo un tratamiento completamente diferente. La vida de ella que cambió muchísimo. El esposo, la familia estaban demasiado agradecidos
por esa decisión que nosotros pudimos de darle acceso a otro hospital, a otros médicos. Entonces, este es el tipo de beneficio que nosotros le damos a todos nuestros asegurados y que puedan tener en caso de tener algún padecimiento fuerte. Perfeito. Eu falo sempre, Ellen e Paul, e vocês vão, não sei se vocês vão concordar, mas eu trabalho nesse segmento há 20 anos. E eu fiz a virada do mercado financeiro, seguro de vida, investimentos para a saúde, depois de atender médicos, investidores, empresários. Fugi muito desse segmento, para não atuar. Eu tive uma irmã que faleceu com câncer aos 18 anos. Então, toda vez que alguém falava para mim estar com câncer, eu já falava, tá, vai morrer. Já era um decreto. E aí, para minha surpresa, eu também tive um câncer o ano passado, um câncer de tireoide. E hoje, o que eu percebo? Esses médicos, empresários, investidores que eu atendia no mercado financeiro, eles foram os primeiros a dilapidar o seu patrimônio pagando tratamentos de alta complexidade em outros estados, em outros países. Por quê? Alberto fala um termo que é a síndrome do INAC. O brasileiro tem demais essa síndrome. Vocês já ouviram falar dessa síndrome do INAC? Sim. Isso nunca acontecerá comigo? Sim, não então, me vai passar. Não é? Eu nunca vou precisar, eu tenho patrimônio, eu tenho bois, eu tenho dinheiro. Mas eu sou forte, eu malho, eu vou à academia direto. A minha família morre tarde. Sou saudável. Não preciso, eu não preciso, eu tenho patrimônio. Às vezes você tem patrimônio, mas você não tem dinheiro. Liquidez. Aí acontece uma doença grave, um acidente que te leva a uma internação hospitalar, que é os grandes eventos é que dilapida o patrimônio. Total. Não é consulta e exame. Consulta e exame não quebra ninguém. Né? Como que vocês estão lidando com essa cultura brasileira? De que a síndrome do INAC faz parte da minha vida, eu não preciso, se eu precisar o contrato. Eu falo que assim, cada 10 demandas que eu recebo, 8 tem um diagnóstico. Gente, mas aí agora é fazer seguro de carro batido. Não faz sentido. Você tem que procurar. Se você bater o carro e ligar na seguradora, ela vai aceitar? Não. É a mesma coisa, é a saúde. Como que vocês estão lidando com essa cultura? Porque é cultural no Brasil essa síndrome do INAC. É uma cultura apenas do Brasil ou também essa cultura latino-americana? Eso iba a responder justamente. Esa es una cultura en todo Latinoamérica. Realmente todos los latinos piensan exactamente igual. Es muy bajo el porcentaje de la población que de verdad se preocupa por asegurar el futuro, asegurar el patrimonio. Es un tema cultural. Yo creo que poco a poco ha ido cambiando y ha ido mejorando. De verdad que no creo que hay patrimonio que sea suficiente cuando una enfermedad fuerte llega a la familia. No hay patrimonio que alcance. Nosotros como compañía inclusive nos reaseguramos, tenemos un reaseguro que nos da también una cobertura a nosotros como compañía, porque obviamente una enfermedad catastrófica se puede gastar millones de dólares al año. Entonces todos los planos que nosotros tenemos actualmente para Brasil y para Latinoamérica son coberturas de millones de dólares, porque sí hay enfermedades que se pueden absorber y que pueden gastar cantidades bien grandes. Entonces simplemente es un tema de asesorar, ¿no? Ustedes asesoran a sus clientes, hablan con ellos, les conversan de que tienen que asegurar su patrimonio, tienen que asegurar a su familia, y si uno se pone a ver, la inversión es muy pequeña contra la cobertura que realmente estamos teniendo por el patrimonio de las familias. Pero es un tema cultural y es en todo Latinoamérica. Pronto, eu achei que era só brasileiro, então pronto, é no mundo. Outra coisa, eu não poderia falar de conexão saúde sem falar de conexão mulher. E a Ellery estará no nosso evento esse ano, nosso encontro Conexão Mulher, que será em outubro, gente. Que o foco é saúde. Sem saúde, o resto não funciona, não faz sentido. Não adianta eu trabalhar, e acumular patrimônio, dinheiro, e depois eu perder tudo para recuperar a saúde. É uma coisa que você não recupera. Você tem que cuidar preventivamente. Prevenção. E aí eu tenho convicção que o nosso papel diante da sociedade é muito grande. Eu falo, não é apenas sobre vender seguros. Eu não vendo seguro. Eu entrego tranquilidade, segurança,
e soluções inteligentes para blindar o patrimônio Claro. e a saúde. Então, qual que é o papel na sua visão, Ellery, que é mulher, empresária, esposa, enfim, esses múltiplos papéis que nós mulheres temos, qual que é o papel da mulher diante da saúde da família? Porque tudo começa com a mulher. Se a mulher está saudável, a família, a empresa, os negócios, né, vão bem. Se a mulher fica doente, adoece também a família e acaba refletindo nos negócios. Como que nós podemos conscientizar as mulheres que a saúde começa com elas que precisam iniciar esse processo? Entonces es el ejemplo que las mujeres ponemos a nuestras familias, con nuestras amistades, después también en los negocios, afuera, en las oficinas. Simplemente es una cultura que tenemos y últimamente yo creo que se ha reforzado mucho más. Ya ahora en las redes sociales uno ve mucho temas de ejercicio, temas de buena alimentación. Es simplemente una nueva cultura que esperemos que siga creciendo, ¿no? Y sí, no, las mujeres tenemos un papel súper importante en el rol de la familia. Entonces nuestra obrigação é dar esse exemplo. Ellery, com a sua experiência, você começou já a relatar aqui esse fato importante do crescimento do mercado. Da sua experiência de você transitar no mercado norte-americano, sul-americano, no Brasil especificamente, que cenário que vocês estão desenhando para os próximos 5 anos nesse segmento de seguro-saúde premium? Bueno, nosotros estamos ahora mismo enfocados en el crecimiento de absolutamente todos los mercados. Para nosotros Brasil es un mercado muy importante. Desde siempre ha sido un mercado importante en la industria internacional. Sin embargo, ahora mismo Brasil está pasando por un momento complicado con las aseguradoras locales. Los precios, los premios, las tarifas están muy altas. Entonces, nuestra visión y nuestro enfoque va a ser poder apoyar al mercado brasilero, poder controlar nuestra siniestralidad dentro del mercado brasilero. Tenemos muchas formas de hacerlo, muchas formas de nuestra operación que nos apoyan a eso. Una de ellas es la medicina preventiva. Cuando nosotros tenemos un portafolio de asegurados que se hace check-ups rutinariamente, nosotros podemos encontrar enfermedades y condiciones a tiempo. Eso nos va a reducir también los costos. Tal vez si nosotros encontramos un cáncer de mama en una etapa corta, eso va a reducir nuestro costo mucho a que si no lo encontramos ya después de varios años, ¿no? Entonces estamos enfocados en hacer este tipo de cosas, la medicina preventiva, en mantener la siniestralidad baja, mantener la siniestralidad controlada para que podamos apoiar o mercado brasileiro. Excelente. Então, assim, a gente pode até concluir que o segurado, quem tem um seguro-saúde internacional, o segurado Ever, ele passa a ser o gestor da sua própria saúde, né? Porque ele tem um grande instrumento que é, como você colocou, o check-up, em que ele ali começa a ter um cenário a cada ano e ele ser o gestor. E isso ajuda, além de prevenir situações futuras adversas, ele também consegue reduzir toda a sinistralidade. Claro, él está cuidando de su propia salud. Es un tema de ganar en todos los aspectos. Nosotros como compañía mantenemos una cartera, un portafolio más saludable dentro de nuestros asegurados, pero también el asegurado está cuidando de su salud, está haciendo sus chequeos preventivos para conocer cómo está su salud, si necesita tomar algún medicamento, si necesita cambiar su alimentación de alguna forma. Todo esto se hace preventivamente para evitar justamente tener alguma condição futura. Aproveitando o que você está colocando, é até uma questão cultural também. Como o segurado ele vai ser o gestor da sua própria saúde, é a questão da autorresponsabilidade, ele pode estar pensando, ele nos ouvindo e falando assim, cara, é muito bom, é muito legal, eu gostaria de ter esse seguro comigo. Mas eu vou ter muito trabalho, o esforço na gestão vai me tomar tempo. Como que vai ser isso? Porque quando é um seguro nacional, ele é mais tranquilo, porque ele é sempre reativo. Agora aqui não, ele vai ser proativo. Ele vai ser o gestor, ele vai se antecipar às situações, ele vai é a questão da autorresponsabilidade no cuidar da sua própria saúde.
¿Qué recado você daría ahí? Claro, en realidad es un trabajo también junto con los agentes, es un trabajo con los asesores. Ellos van a estar siempre recordando al asegurado y decirle, tienes un check-up disponible, no has tomado tu check-up este año, puedes utilizarlo, puedes ir a los mejores proveedores dentro de Brasil, puedes ir a MedRio, puedes ir al Albert Einstein, puedes ir a Villanova y puedes estar yendo a estos hospitales a hacerte tu check-up. Entonces, nosotros como compañía inclusive enviamos recordatorios a todos nuestros agentes para que ellos sepan cuáles de sus asegurados tienen disponible para hacerse el check-up. Entonces es algo muy sencillo. Tenemos ahora también el portal del asegurado, donde el asegurado que goste de la tecnología puede entrar y revisar qué tiene disponible para ser utilizado. No es algo que sea complicado, pero poco a poco culturalmente la gente lo va a ir haciendo más. Ah, excelente. É uma mudança de mentalidade nesse sentido. Assim mesmo. Então é basicamente isso. A gente tem que arrumar tempo para cuidar da saúde, senão teremos que cuidar da doença. E o check-up é essa proposta. Eu falo que eu gosto muito de check-up porque ele é preventivo. Né? É um dia de investimento. É um dia de investimento. Claro. Y un día muy cómodo. Te dan hasta de desayunar al final, te hacen tu llegada. Es todo muy tranquilo, te hacen tus exámenes, sales, te ofrecen una bebida, un desayuno. Con todos los proveedores que tenemos contratado este servicio, el check-up es demasiado placentero. Es como un día de spa. Eu faço o seguinte, eu sempre faço o check-up na semana do meu aniversário. Então, perfeito. Meu presente. É o melhor presente. Sim. Eu falo isso, gente, em vez de mulheres, né? Sim. Em vez de você comprar bolsa, sapato, joias, compre um check-up. Tenha um seguro-saúde que te ofereça um check-up para você cuidar da sua saúde. Regalo. Porque sem saúde não faz sentido, bolsa, viagem, nada. E eu passei pela experiência do check-up da Ever, gente, eu fiquei encantada. Eu fiz lá no DF, no Vila Nova Star, em São Paulo. Finalizei o check-up com almoço no restaurante. Entrada, prato principal, sobremesa, café. Que eu falei assim, gente, isso aqui não é um check-up. É um hotel 6 estrelas. Então, eu sempre falo que você pague diária de hotel para você não pagar diária de hospital. Ali eu fiz um check-up, né? Com cara de hotel 6 estrelas. Sim. Então, gente, não negligencie a sua saúde. Ellery, muito obrigada. Deixa a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes. E a Ellery estará conosco no Conexão Mulher em Outubro Rosa. Deixa a sua mensagem para os nossos ouvintes, especialmente as mulheres. Muito obrigada por la invitación, muy contenta de haber participado con ustedes en su primer episodio, un honor para mí haber estado el día de hoy, y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo, inviertan de verdad en una póliza de salud internacional. Es un regalo que usted le da a su familiar, un regalo que le damos al amigo. En lugar de comprar un regalo para la Navidad, regalen una póliza de salud. Eso es el mejor regalo para el patrimonio de las familias, para cuidar de la salud. Y bueno, muchas gracias de verdad. Lo que necesiten, siempre estoy para ustedes, para ayudarlos. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer também estar aqui. Patrick Ostrovsky, seja bem-vindo. Obrigado. Diretor comercial para o Brasil da Ever. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Patrick, você é o diretor comercial da Ever para o Brasil. Fala para o nosso público como está o mercado de seguros atualmente no Brasil. Você que tem uma experiência muito sólida no segmento de seguro-saúde, aproveitando a sua presença, como que está o mercado? Tanto o seguro nacional, que está tendo uma migração de pessoas para o seguro internacional, e que o seguro internacional ainda é uma interrogação para muita gente. Perfeito. E como que seria essa sua análise desse mercado nacional com uma perspectiva para os próximos anos? Perfeito. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Selma e Alberto, a gente está aqui junto. A gente já tem trabalhado há algum tempo, né, em parceria. Tá aqui em Goiânia, para mim, é sempre muito especial. Eu venho para cá, acho que já há uns 3 anos, quase 2, 3, 4, 5 vezes por ano, cada vez mais. E tem se mostrado um mercado muito legal. Vamos lá. Para dar um histórico, eu tenho mais ou menos uns 10 anos focado sempre em seguro de saúde. Vim do mercado nacional e depois fui migrando para o mercado internacional.
Por que eu gosto de falar isso? Porque eu acho que o nosso serviço, o nosso trabalho, ele é uma venda de serviço, ele não é uma venda de um produto. Então, porque o produto é igual para todo mundo. A diferença somos nós, são vocês, né? Do mercado, os corretores, os agentes, que a gente chama os nossos corretores de agentes. E o que acontece? Por que o mercado está tão positivo para a gente nesse momento? Porque o Brasil, como a Ellery falou aqui agora há pouco, ele passa por uma situação muito complicada. Tá? Ele vem ao longo de anos com 2 problemas que eu caracterizo como problemas principais. Tá? Um é fraude muito grande dentro do sistema e o outro é judicialização do Sistema Nacional de Saúde. As fraudes vão desde aquelas fraudes bem básicas, quando você vai no médico e o cliente pede 2 recibos para o médico para poder pagar o reembolso dele total, até hospitais fantasma, clínicas de check-up que cobram valores fora do controle e tratamentos que não acontecem, mas são cobrados, notas fiscais que são emitidas, solicita o reembolso e depois a nota é cancelada. Então você tem um número muito grande desse processo hoje no Brasil, ainda muito fora de controle das seguradoras. Tá? E o outro é a judicialização do sistema, onde qualquer pessoa na tua casa, no teu meio, no teu trabalho, conhece alguém que já entrou com processo contra uma seguradora e conseguiu. Normalmente se ganha. Tá? Não estou falando de um processo correto, que não chega nem a 10% dessa judicialização total. Qual é a consequência disso? Que aí todo mundo sabe. Porque hoje, se você vai para qualquer rodinha, se você vai jantar fora, se você podem até usar isso como experiência, tá? Vai num grupinho e fala de plano de saúde. Para aquele papo de antigamente do futebol, todo mundo vai começar a reclamar. Não, um absurdo, eu estou pagando caro, meu reembolso é pequeno, tal. Verdade. E cada dia a gente vai passando por essa situação e vai se agravando mais. Você ter reajustes de mais de 5, 6, 8 anos, em torno de 20%, bem redondinho, mas de vez em quando é 30, 40, 18%, o teu dinheiro em casa não rende isso por ano. Então, a cada dia que passa, o brasileiro pega, eu chamo aquela pizza financeira, né? Que a gente tem de investimento, ele vê a saúde ocupando um espaço maior e se preocupando cada vez mais, porque ele fala, meu Deus, daqui a 3 anos eu não consigo pagar isso, o que eu faço? E a gente não vê, está muito longe esse final ainda. É como se o Brasil fosse um carro e tivesse que trocar o pneu com ele andando. É bem complicado. Tá? E aí você entra para o cenário do seguro internacional, que já está estabilizado há mais ou menos 35 anos dentro do Brasil. Começou lá atrás e ele começou muito interessante. Ele entrou no Brasil para atingir um público AAA+, tá? Com que característica? Eu gosto muito de falar característica porque um dos nossos objetivos é sempre entender qual é a característica, qual é o perfil do nosso cliente voltado para a saúde. O que isso quer dizer de uma forma muito simples? O que você vai fazer na hora de uma emergência importante? Eu não estou falando de uma dor de dente, eu não estou falando de uma consultazinha médica, eu estou falando de um infarto, eu estou falando de um câncer, eu estou falando de um atropelamento, eu estou falando de uma coisa grave. Tá? O que você vai fazer? Qual é o seu perfil? E isso, para deixar muito claro, a gente não classifica uma pessoa de melhor ou pior, é só o perfil. Porque se você chega para a gente e fala assim, não, eu uso o médico credenciado, eu sou melhor ou pior? Você não é nada, você é você. Isso não tem problema nenhum, é só o seu perfil. Se o cliente usa tudo credenciado, ele não tem o nosso perfil do seguro internacional. Agora, se o cliente fala, não, eu uso tudo particular, eu tenho o meu médico, eu quero o melhor possível e eu vou bancar. Então, nesse momento, a gente entra com o seguro internacional para dar muito mais segurança para o cliente nesse sentido. Então, voltando, eu sou comercial, tá? Então, tipo historinha, eu vou, volto e assim a gente vai levando. Eu sou assim E também. pode me interromper, por favor, a hora que quiser, que senão eu não paro de falar aqui, tá? Então, o que acontece nesse sentido? A gente tinha, de uma forma tentável ser bem resumida, a gente tinha um seguro que entrou no Brasil, que ele só tinha um objetivo: dar segurança dentro do Brasil e dar segurança nos Estados Unidos, caso o cliente quisesse ir. Então, se ele tivesse com câncer no Brasil, ele queria ser tratado nos Estados Unidos. E há 40 anos, 35 anos, isso fazia uma diferença muito grande. Volta para o dia de hoje. Olha que interessante. A Evra traz para o Brasil
todos os seus produtos com opção de ter ou não ter a cobertura nos Estados Unidos. Olha que interessante. Não é engessado, né? Isso significa que nós subimos o sarrafo da qualidade dos nossos hospitais, da nossa medicina. Perfeitamente. Por que a gente fez isso? Não é para baixar custo. É porque a gente fez um estudo histórico de clientes de seguro internacional e a gente percebeu que hoje é praticamente impossível, muito difícil, um cliente sair do Brasil para ir se tratar nos Estados Unidos. Ele vai no máximo para São Paulo. E ele pode utilizar o que a Ellery falou, que é a segunda opinião médica. Correto. Nesse sentido. Correto. Perfeito. Muito Antes bom, de ir, ele, na verdade, ele tem vários caminhos para utilizar dentro do seguro internacional. A última hipótese é ir para os Estados Unidos. Isso, mas assim, você tem uma medicina tão eficiente hoje no Brasil que é muito raro isso acontecer. Geralmente eles vêm, né? Exato, muita gente vem. E sabe o que é engraçado? A gente tem muito cliente que mora nos Estados Unidos, que está segurado, que a gente consegue segurar também nos Estados Unidos, principalmente quando ela está morando aqui, que residem lá, que vão para lá. Se já reside lá, aí é mais complexo, a gente tem que entender. Mas eles sempre voltam para o Brasil. O check-up é sempre no Brasil. Para se tratar. Né? Toda essa parte. Geralmente é no Brasil. Só para concluir, que é o final que eu quero chegar, que é por que a gente está tendo esse boom tão grande. Com tudo isso que tem acontecido, o nosso produto, ele sempre foi muito, teve reajustes muito lineares, muito corretos, de 5% a 8% ao ano, mais a faixa etária. Tá? Então a gente chega num cenário hoje dentro do Brasil, lembra que eu falei que o produto foi criado para classe A+. Hoje, o mercado de seguros internacionais está mais em conta do que os produtos dentro do Brasil, principalmente quando você tem, que a gente chama de rede premium no Brasil, né? Que entra a Einstein, Sírio e a rede Star da DOR. Então a gente passou a ter um produto com mais eficiência, com blindagem financeira e mais em conta do que os produtos que estão aqui dentro do Brasil. Agora, muito importante para o nosso cliente entender que nós temos um produto americano, a nossa pólice é americana, e a gente segue pela legislação do FDA. E isso dá muita segurança, porque eu não conheço país no mundo que protege mais o consumidor do que os Estados Unidos. Então isso dá uma segurança. A gente tem ido em vários hospitais, aqui mesmo em Goiânia, no Einstein, com o Felipe Pisa. Ele fala assim, nossa, a tranquilidade de trabalhar com vocês é muito grande, porque muitas vezes a gente quer fazer uma cirurgia robótica aqui, porque a robótica ela veio para ficar de uma forma extremamente eficiente, porque ela é muito menos invasiva no corpo, o teu tempo de recuperação é muito menor, consequentemente a internação é muito menor, então gera um custo menor do processo inteiro. E você tem muitas seguradoras nacionais que negam esse procedimento pelo alto custo ainda da tecnologia. E a partir do momento que qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de tratamento, tecnologia é aprovado pelo FDA, automaticamente o cliente da Evra tem direito a tudo isso. Paul é o fundador e é o CEO da VIP Blue, a representante da Evra no Brasil. Paul, nos fale sobre o papel da VIP Blue no mercado de seguro-saúde no Brasil. Você transita no Brasil, reside nos Estados Unidos, conhece o mercado americano, conhece o mercado sul-americano, conhece o mercado brasileiro e é eu diria que é um dos poucos que tem um conhecimento tão vasto com relação a esses mercados. Um privilégio estar contigo aqui. Fala pra gente o papel da VIP Blue como a representante da Evra. Primeiramente, obrigado, Selma, obrigado, Alberto, pela participação aqui no podcast. É uma honra estar com vocês. A honra é nossa. E ter a parceria com vocês aqui. A VIP Blue, vou dar um resumo, né, basicamente do que é a VIP Blue. Eu estou no mercado de seguros internacionais offshore, vai fazer 28 anos agora. E a gente já viu de tudo no mercado, né, basicamente. E o mercado do Brasil sempre foi um mercado importante para a área internacional e offshore. Em diversos segmentos, mas o principal eu diria que é o saúde. Com toda a oscilação que existe no mercado nacional brasileiro, o internacional ele se fortalece cada vez mais, né? Está cada vez mais presente, cada vez maior. Se você pega a curva de crescimento desde 89, que eu diria que foi quando começou saúde internacional no Brasil, mais ou menos, né? Um pouco antes, até 85, mais ou menos isso.
você vê que é uma curva totalmente crescente. E você vê que até mesmo as seguradoras nacionais enxergam que é uma concorrência agressiva ao mercado nacional. Desculpa, e é irreversível esse crescimento, né? 100% irreversível. Ou seja, o cliente ele vem observando o quanto importante é ele ter uma segurança com o seguro internacional, ao invés de só contar com o seguro nacional. O seguro nacional, evidentemente, ele tem seus pontos positivos, mas se a gente coloca na balança, ele tem mais negativo do que positivo diante ao internacional. Então, conforme a nossa análise e etc., que a gente fez com o mercado, em 2023, a gente tomou a decisão de aceitar o convite de ser representante da Ever no Brasil e trouxemos a Ever para o Brasil. Isso foi em junho de 2023. Então, a gente vai cumprir agora 2 anos de Brasil. A nossa curva de crescimento em 2 anos, basicamente, a gente fez em 2 anos o que a nossa maior concorrente fez em 6 anos. Então, isso já demonstra o quanto é importante a presença do saúde internacional no Brasil, principalmente em momentos como estamos hoje com o mercado nacional, onde existe uma verticalização super forte, onde existe um descredenciamento forte, onde existe um nível de reajuste completamente descontrolado, onde existe um nível de fraude no seguro nacional super agressivo. Então, todos esses pontos favorecem a nós, como Ever, no Brasil. Então, eu acredito que o momento é o momento ideal para aquele cliente que ainda não tem Ever. Ele deve pensar muito bem em ter Ever para estar blindando o seu patrimônio, protegendo a sua família, trazendo a segurança necessária para a sua família, garantindo realmente uma renovação garantida por vida. O que o mercado nacional peca muito nisso, por ser uma estratégia de mercado nacional em ter seguros corporativos, empresariais, onde eles têm o livre-arbítrio de poder cancelar sua pólice. E eu quero fazer uma pergunta para os dois, inclusive com relação a fraudes, que eu acho que no Brasil é muito comum, né? Por quê? Eu percebo que o brasileiro, ele não investe um tempo para preencher a declaração de saúde. O que eu falo para os clientes? Falo, gente, invista um tempo. Pare, preencha você, porque a sua vida depende disso aqui. A vida da sua família, do seu patrimônio, a sua saúde depende desse momento. Então, pare e invista um tempo para responder. E às vezes, assim, quando eu recebo uma declaração de saúde, tudo não, eu ligo para o cliente para saber por quê. Não tem nada, não toma nada, não tem nenhuma observação. Porque depois da pandemia, as pessoas ficaram mais vulneráveis. Nós estamos mais vulneráveis. As sequelas do Covid, a gente vai mais ao médico, check-ups que não era tão comum, agora a gente está aumentando o nível de consciência do cliente. Então, o que vocês dois, Paul, Patrick, qual que é o recado de vocês para os brasileiros na hora de preencher a declaração de saúde para não omitirem informação, para serem coerentes? Porque eu não posso responder não em tudo. Meu seguro internacional foi implantado, eu falo, eu nunca fui no Einstein. Tenho um plano local, tenho patrimônio, tenho muito dinheiro, mas nunca fui no Einstein. Sempre usei a rede credenciada do meu plano local. Aí eu contratei um seguro internacional, eu espirro, eu vou para o Einstein. Mas eu não coloquei nada na declaração de saúde. Qual que é a mensagem de vocês para essas pessoas, para elevar o nível de consciência delas, da importância de responder à declaração, à aplicação? Patrick e Paul, que eram os dois. Vamos lá. Posso levar essa? Eu adoro essa parte. Claro. Eu tenho uma palavra que a gente tem usado muito, que é a palavra adaptação. Tá? Muito importante nesse momento a gente usar essa palavra tanto para o cliente quanto para o corretor. É a adaptação desse novo mercado. E aí eu volto um pouco atrás para classificar todo mundo do mesmo nível. Quem nunca aqui está voltando de um final de semana, de qualquer lugar que esteja viajando, e está aquele trânsito, e você pega aquele acostamento rapidinho, só para chegar um pouquinho mais rápido. Eu acho que todo mundo, né? Então, só para a gente colocar todo mundo igual. O atalho, né? O atalho, a fraude. Porque você está passando por alguém. Você está chegando mais cedo em casa e você está atrasando alguém. Se é uma emergência, é uma judicialização correta. Mas normalmente não é. É porque você
tá de saco cheio, desculpa as palavras, mas que você quer chegar mais rápido, tá? O que acontece, que eu gosto muito de colocar essa aplicação e o fator pré-existência. O brasileiro tem muito costume, mas pré-existência é muito complexo, né? Assim, né? A gente pode ter várias interpretações. Não, a gente aqui é americano. Miami, FDA. Não tem meias palavras, não tem dúvida e não tem interpretação. Pré-existência ela é uma situação muito simples. Ela tem duas características principais. É algo que você tenha no seu corpo de diferente e que você tenha conhecimento. Acabou. E eu tentei colocar em peso qual é a importância dessa aplicação, comparando ao Brasil a DPS, que é preenchida, do seguro nacional para o seguro internacional, não julgando nem dando a minha opinião, apenas pegando fatos do passado históricos. Tá? Eu classifiquei uma DPS como, em média, de 4 a 4,5 em termos de peso, onde 0 sem importância nenhuma e 10 a coisa mais importante da sua vida. Por que eu classifiquei dessa forma? Porque historicamente a gente vê pessoas que esqueceram de declarar um remédio, esqueceram de declarar que já operou o joelho, esqueceram de declarar que já se internaram por alguma razão e assim vai. O que acontece no produto nacional hoje que eles estão tentando mudar? Lembra que eu falei de trocar o pneu com o carro andando? Sim. Eles estão tentando mudar com ferramentas que eles têm no momento, mas normalmente o que tem acontecido? Ou a seguradora vai autorizar um procedimento que seria uma pré-existência e nem viu, ou eles vão negar e o cliente vai entrar com uma liminar e vai conseguir o procedimento. Historicamente é isso que está acontecendo. Tá? Quando você entra para a aplicação do seguro internacional, eu boto o peso entre 9 a 9,5. É muito diferente. Esse papel que você está preenchendo é a maior segurança da tua vida que você pode ter para o resto da tua vida. Então ali tem que estar tudo declarado. E quando eu falo tudo, gente, não é tudo. Um exemplo que eu gosto muito de dar, tipo assim, você já teve asma, já teve tudo? Eu tive aos 2 anos de idade, tá? Você toma remédio? Não, nunca mais tomei, não. Você teve? Não, nunca tive nada, não. Então, teoricamente, você não tem asma. Agora, se você continuou tomando remédio, se você já se internou, volta e meia você tem uma crise, sim, você tem que declarar. Você tem que declarar o teu remédio para pressão, o teu remédio para colesterol, um remédio qualquer que você tome. Por quê? Quem vai analisar se isso é um remédio, ou como o brasileiro gosta de falar, um remedinho, e eu não sabia só que tinha essa toma um remedinho, né? Exatamente. É a companhia. O que é a seguradora? Quem é a Ever? A Ever é uma loja que vende. O que ela vende? Ela vende risco. Ela compra risco. Só que para ela comprar risco, ela tem que saber qual é o seu risco. Então a gente fala assim, preenche tudo. A gente não está aqui para ter problema, a gente aqui é solução. Agora, se você traz um problema, é como se você estivesse indo no seu advogado e você mentisse para ele. Na hora que ele vai estar te defendendo, ele vai ser pego de surpresa. E aí você pode se dar muito mal com isso. A incoerência, né? Então, nesse momento, é essa importância que a gente dá ao corretor, ao agente. É esse trabalho que tem que ser feito. Muitos clientes chegam para a gente e falam assim, mas poxa, se eu declarar o que eu tenho, eu não vou conseguir entrar. Eu falei, então talvez seja melhor você ficar onde você está. E a gente te instrui a ficar de uma forma melhor. Porque eu acho que o nosso trabalho como corretor, como agente, o que a gente tem de mais valioso é a segurança que o nosso cliente tem na gente. Verdade. Então, assim, eu falo muito que a gente, todo mundo aqui tem as metas, né? Seja uma meta financeira, seja profissional, etc e tal, e ela está lá. Você pode botar da forma que você quiser. Para você chegar nessa tua meta, você tem N caminhos. Você pode ter uma reta, você pode ir pulando, você pode ir fazendo curvas. O que isso quer dizer? Você pode chegar bem rápido. Faz venda de qualquer maneira. Apota tudo pode não acelerar o e resultado. Coloca todo mundo para dentro. Mas daqui a pouco você vai ter problema, você vai ter cancelamento, você vai ter muitos problemas relativos a isso. Ou você pode fazer de uma forma mais segura e que você vai ter uma estabilidade. É sentar com o seu cliente. Não, preste de qualquer maneira. Não, eu vou precisar 1 horinha com você. Porque isso aqui é sério. E sabe uma coisa muito interessante? O que acontece? 90% das fraudes não declaradas, ou seja, das pré-existências não declaradas, que a gente pode usar como fraude, não de má fé, mas uma fraude. Omissão, né? Uma omissão, são descobertas normalmente numa internação de emergência, onde o cliente sai e fala tudo, que já toma remédio há não sei quantos anos,
E o que a Eva faz para um controle da sinistralidade, que é muito importante? Essa sinistralidade é a maior saúde da empresa que ela pode ter. E a seguradora, eu uso como aquela teoria que tem do oxigênio, da máscarazinha de oxigênio. Tá a mãe com o filho, cai as máscaras, a mãe tem que colocar primeiro nela e depois vai colocar no filho, para poder proteger o filho dela, na verdade. Então, a saúde da empresa em primeiro lugar, para que ela possa distribuir saúde. A gente não pode pegar coisas ruins, a palavra não seria ter pena, mas assim, a gente tem que pensar no macro, no todo, para que a gente possa distribuir para muito mais pessoas nesse sentido. Então, a gente tem que ter ideia do que está acontecendo. Então, a nossa gestão sobre a sinistralidade, ela é muito on time. Então, a gente tem esse controle, a gente tem uma equipe técnica, a gente tem médicos próprios. A Ever é a única seguradora que não terceiriza essa parte de médicos. Então, ela tem médicos internos dentro da empresa que estão vendo dia a dia. Eu adoro dar exemplo. Eu vou te dar só um exemplo para finalizar, depois eu passo para o posto, não, já falei, eu ocupo o espaço inteiro. A gente teve um cliente que a mãe dele, que era cliente, estava internada, estava em coma no CTI. E ele ligou para a gente muito preocupado. Ele falou assim, Patrick, estou desesperado porque o médico falou que a Eva só está cobrindo 3 dias do CTI. Minha mãe vai morrer? Eu falei, olha, deixa eu entender. Eu não vou te dar resposta estranha, mas deixa eu entender. Aí liguei logo em seguida para ele e falei assim, não é isso, deixa eu te explicar. A Eva está pedindo um relatório para o médico do CTI daqui a 3 dias. Olha. Só isso. Por quê? Não sei se você sabe, mas existe uma coisa chamada fraude, máfia do CTI dentro do Brasil. Como a gente tem esse conhecimento, como a Eva tem investido muito em pessoas dentro do Brasil também, para que a gente possa ter esse conhecimento aqui dentro. Então, todos os lugares que a gente consegue ver que pode ter uma fraude, que pode ter alguma coisa estranha, a gente não espera o custo vir para depois analisar. A gente tem que estar ligado on time. A gente tem que estar ligado direto para quê? Para que a gente possa controlar a nossa sinistralidade e dar mais eficiência nesse sentido, entendeu? Então é um pouco por aí. Espero que eu tenha respondido com clareza, senão a gente tenta... A empresa faz a gestão da sinistralidade para distribuir o máximo possível e o segurado faz a gestão da sua saúde para ter o mínimo de sinistralidade possível. É uma parceria que a gente faz muito grande e eu vejo que a gente tem um cenário que passa a ser diferente. Enquanto no Brasil a gente vê muito corretor como se estivesse num barco e a seguradora estivesse em outro barco e a corretora tivesse que brigar pelo seu cliente contra ela, quando você entra dentro da Ever, você percebe que está todo mundo no mesmo barco. Mesmo barco. Sim. E o nosso objetivo é fazer com que o nosso cliente, o nosso agente, o nosso corretor entenda isso. E a gente faz uma política que é muito legal isso, que no Brasil não falam muito e a gente deixa isso muito aberto. O nosso comissionamento para o agente, ele tem um objetivo muito mais vitalício, porque a gente quer que o nosso agente trabalhe em conjunto com o nosso cliente. Essa parte de medicina preventiva, que vocês falam muito, que 2025 a gente está investindo muito nessa prevenção, só 14% dos nossos clientes utilizam o check-up, que está incluído, que não tem custo nenhum. Aqui em Goiânia a gente utiliza o Albert Einstein, mas a gente em São Paulo tem Einstein, Sírio-Libanês, Fleury, Alta e agora também no Vila Nova Star. Por que isso? Só para finalizar. Medicina preventiva custa 1/10 da medicina de emergência. Então, a gente poder dar isso para o nosso cliente é muito importante nesse sentido. Okay? E isso é tão importante, antes do Paul, porque o check-up, a medicina preventiva, ela evita as doenças silenciosas, né? Câncer, doenças cardíacas, diabetes, para evoluírem. Fica oneroso para a seguradora e para o cliente também, porque ele vai ter que demandar muito mais tempo para cuidar da saúde, além de todo o processo, né, de ser mais doloroso. Então, é um trabalho de parceria mesmo. Cada um tem o seu papel. Pô, agora você. Eu tenho uma colocação até procurando ser mais objetivo, mais simples, no sentido de que quando um cliente ele contrata um seguro de saúde, ele tem o objetivo de cuidar do maior bem dele, que é a própria vida, né? A própria saúde. Perfeito.
Então, acho que tem que ter um cuidado muito grande quando faz a aplicação, porque o objetivo final é estar coberto caso ele precise. Se ele contrata um seguro, faz uma aplicação de uma forma não muito correta, vamos colocar dessa maneira, ou de uma forma com inadimplência, ele está correndo um risco de não estar coberto do maior bem dele, que é a própria vida, a própria saúde. Comparando muito bem quando alguém faz um seguro de vida, né? Vamos fazer uma comparação com seguro de vida. Quando você faz um seguro de vida, você tem a intenção de, caso você venha a falecer, você quer deixar um benefício, uma cobertura para os seus beneficiários. Então, se ele fizer uma aplicação errada, o qual é muito pouco provável de isso acontecer, a família dele vai ficar sem um seguro de vida. O seguro de saúde é a mesma linha, porém é para cuidar da saúde dele, do maior bem dele, que é a própria saúde. Então, o cuidado com a aplicação é de extrema importância para realmente ele estar coberto quando ele precisar. Então, acho que essa é a visão que eu diria que dá importância de uma aplicação. E não achar que a forma cultural do Brasil, não tem problema, eu vou processar, vou ganhar. Não vai funcionar dessa maneira, seja uma seguradora americana, uma seguradora que segue as cláusulas de contrato, tanto para o bem quanto para o mal. Se existe algo que não foi colocado da forma correta, não vai estar coberto. Se estiver correto, vai estar coberto. Não é igual ao Brasil, não está coberto, mas eu vou botar uma liminar e vou ganhar. Não, é preto no branco, vai funcionar como está as cláusulas de contrato e seguir na aplicação que ele seguiu. Então a recomendação é preencha 100% correto. Só para uma observação aqui para o ouvinte, o que é aplicação, gente? É aquela declaração de saúde que vocês preenchem na hora que está contratando um plano de saúde, um seguro de saúde, como que está a sua saúde física atualmente. Exato. Tá? Então a aplicação é essa declaração. Você investiu um tempo para, de fato, responder a sua situação de saúde no momento. Isso é a sua vida, a vida da sua família que está em jogo. Certo? Exatamente. Nós estamos no centro do Brasil, onde o agronegócio é muito forte. É uma característica do Brasil e principalmente aqui nessa região central do Brasil. A Ever, ela olha para esse segmento com um destaque, 100%. oferecendo benefícios, não só para ele, também para a classe, para os profissionais de saúde. Correto. Para advogados. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses benefícios que são apresentados para essas categorias profissionais e o que isso representa de ganho. Um fato interessante foi colocado, o fato de não optar para os Estados Unidos. Estamos fora do eixo Rio-São Paulo, mas estamos aqui no segundo eixo de saúde do Brasil, que é Goiânia e Brasília. Então a gente tem a gente chama de turismo de saúde. Queria que falasse um pouquinho sobre isso para o nosso pessoal entender bem essa parte, esse olhar que a Ever tem, eu digo um olhar microscópico, com as particularidades regionais. O agro é uma situação bem peculiar e interessante, tá? Porque o agro já está aqui há muito tempo, né? Por que a gente só chegou agora? Se já está aqui há muito tempo. Talvez o maior PIB do Brasil, no máximo o segundo. Mas aí a gente vem para uma parte cultural, muito importante. Aqui você tinha a Unimed, que funcionava muito forte, Unimed regional, com um custo-benefício muito bom, e você tinha uma característica que, como por ser uma região pequena, tecnicamente falando, todo mundo se conhece. Você conhece os médicos, você conhece o dono do hospital. Então, o pessoal do agro, mesmo com uma capacidade financeira muito alta, eles eram muito felizes, tá? Então, sempre foi muito difícil a gente entrar aqui. Porque o que a gente vinha para propor? A gente chegava aqui e falava assim, olha só, a gente vai te dar um outro mundo, a gente vai te dar o Einstein, o Sírio-Libanês, você vai poder ir para São Paulo e ter tudo. Só que isso vai custar quase 3 vezes o que você paga hoje. E o goiano, em geral, ele tinha característica que aquele boleto que ele pagava da Unimed era o que ele queria. Se ele tivesse um imprevisto, precisasse ir para São Paulo, ele paga. Eu tenho dinheiro. Eu pago 500 mil, eu pago 200, eu pago 300, eu pago 1 milhão. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou do agro. Estou bem. Legal. Não está errado. Está certo. O que ele queria era voltar para cá e pagar o boleto dele baratinho. O imprevisto acontece. E graças a Deus ele tem dinheiro para isso. Mas normalmente a gente percebe que hoje em dia, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais
ela quer cuidar dele. Então, se você pode estar preventivo, é cada vez melhor. Qual foi a grande ajuda que a gente teve nesse sentido? E por que, é por isso que a gente está aqui hoje? De repente, vem um Albert Einstein e coloca as pernas aqui em Goiânia. E aí, a carteirinha do plano regional não entra. E todo mundo passa a querer o plano de saúde para poder usar o Albert Einstein como referência de São Paulo. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. Então, a bolha não foi estourada pela EVA ou pelo Seguro Internacional. Foi o Albert Einstein que nos ajudou nesse sentido. E aí você passa a ter poucas opções de seguradoras nacionais e a gente volta lá para o passado da minha história, com os preços acima do Seguro Internacional, pelas razões que a gente já conversou aqui. Então, isso abriu de uma forma gigantesca o mercado para a gente. Então, por isso que a gente criou, a gente tem 3 formas de produtos. A gente tem a pessoa física, que não existe no Brasil. Vou deixar muito claro, existe, mas não para o nosso público. Tá? Muito difícil você encontrar um produto na pessoa física hoje no Brasil que tenha Einstein, Sírio-Libanês e os valores de reembolso que a gente pode oferecer para os clientes. Você tem planos muito para outro nível, né, de clientes. Você tem uma adesão, que muita gente acha que é físico, mas não tem nada a ver. Então a gente entra muito forte nesse sentido na pessoa física, CPF. Aí a gente tem uma segunda opção que a gente chama de grupos de afinidade. Pode ser desde uma família que tenham entrando juntos, e tenho mais de 5 apólices, você já começa a ter descontos especiais, em torno de 5%, cada um paga o seu produto, é na pessoa física, mas por ser um grupo fazendo junto, dependendo do número de apólices que você está fechando, você vai tendo desconto. Então a gente vê a OAB do Brasil como um grupo de afinidade. Então qualquer advogado dentro do Brasil possui hoje 12,5% de desconto. Basta mostrar sua carteirinha na hora da aplicação que você passa a ter esse desconto na apólice toda. E o agro, que a gente oferece 5% de desconto também para esse grupo de afinidade que a gente chama do agro. Tá? Então a gente tem essa visão, porque quando a gente vê que você tem grupos com potencial muito grande, a gente passa a fazer grupos de afinidade nesse sentido. E tem o produto empresarial também, que aí muda completamente de categoria, que é como se fosse um empresarial aqui no Brasil, acima de 99 vidas, que aí sim você pode mudar completamente o produto. Então eu acho que a gente vem muito bem preparado para o mercado nacional, com muito conhecimento também do mercado nacional, para que a gente possa prestar consultoria, de poder estar explicando, olha, você vai estar bem aqui, você vai estar bem aqui. Deixa eu entender o que você tem, porque se o cliente chega para a gente e mostra um perfil que não tem as nossas características, eu sou o primeiro a falar, por mais que eu seja diretor comercial da companhia, eu acho que todo mundo que trabalha comigo já me conhece, eu não empurro venda, eu não tenho pressão, a gente não trabalha, são vendas diferentes. Você tem no varejo, quando você vai vender roupa, alguma coisa assim, você tem aquela venda por emoção, por impulso, então você é preparado de uma forma para vender diferente de um seguro de saúde. Seguro de saúde você tem que ser muito calmo. Eu brinco com as pessoas que a gente só coloca pressão em um tipo de cliente, que é aquele cliente que chega para a gente, estou sem seguro. Então, amigo, faz isso aqui, depois a gente conversa. Tá? Faz isso aqui, paga trimestral, porque a gente tem formas de pagamento muito legais. Trimestral, que você paga de 3 em 3 meses. Você tem semestral, que você paga de 6 em 6 meses, 2 parcelas. E você tem o pagamento anual, essas 3 sem juros. Então, nesses casos, a gente fala assim, olha só, faz o trimestral, paga 3 meses. E aí vamos começar a conversar, tá? Antes disso não, porque senão você vai estar sem seguro. Descoberto. Não dá para você ficar pensando muito. Por que isso, gente? Que é muito importante entender. Não é que eu gosto de colocar pressão, não. Mas a saúde, ela é diferente de uma estratégia, de um planejamento financeiro. Planejamento financeiro, você vai ter aqueles cenários. Não tem como sair desse cenário, gente. O pessimista, o otimista, o neutro e assim vai. As estatísticas. Né? As estatísticas, e você pode arriscar mais, menos, etc e tal. Saúde, eu durmo feliz. E eu acordo com câncer. E aí não tem mais jeito. Então, assim, aqui não é a hora de brincar. Aqui não é aqui que se brinca. No saúde, eu costumo falar o seguinte, o prazo de validade chega. Chega quando a gente menos espera. Exatamente. Eu dou um exemplo muito interessante, porque todo mundo quer economizar em tudo, tá? E você tem uma seguradora no Brasil, que é a Prevent Senior, que veio muito agressiva em termos de preço. E
eu já trabalho no mercado há 10 anos. Eu tenho uma carteira antiga. Hoje eu não trabalho, não faço essa parte de venda, que eu estou como diretor. Mas muita gente chega para mim, vem cá, e Prevent Senior? O que você acha? Porque eu vou economizar pra caramba. Eu falei, não é para você. Eu não vendo Prevent Senior. Eu não ganho com Prevent Senior. Já indiquei Prevent Senior para clientes no passado? Já. É para esse cliente que está falando que quer economizar, mas que vai viajar no final do mês? Não. Esse eu não indico, não. Porque vai dar ruim. Quem entra numa Prevent Senior? É aquele cliente que chega para você e fala assim, Patrick, quebrei. Quebrei. Não tem para onde ir. Não, eu não consigo pagar o meu boleto do meu plano de saúde, cara. Você me ajuda? Não vou te ajudar. Claro que eu vou te ajudar. Liga, ó. Bota aí na internet, Prevent Senior. Patrick, é bom? Para você é ótimo. Melhor que nada, né? Para você é ótimo, porque daqui é pro SUS. Nada contra o SUS. Tem seus trabalhos excelentes. Mas, pelo menos você tem alguma coisa. Agora, aquele cara que fala assim, não, que eu quero economizar, que eu tô pagando isso, agora eu vou pro Prevent Senior, é bem mais barato, cara. E falam bem. Fala, amigo, faz com quem você quiser, menos comigo. E olha que eu nem faço. Mas eu não vou mandar você fazer. É um barato que sai caro depois, né? Porque é saúde. Se você tem perfil de um cliente que quer um médico, que quer essa situação, não adianta você... O brasileiro tem um pouco essa cultura. Ele quer pagar pouco para ter muito no final. Assim, isso é tão verdadeiro que assim, eu visitei um cliente tem pouco tempo. Ele tem um plano regional Unimed Goiânia, cobertura limitada dentro de Goiânia. Esteve em São Paulo fazendo um tratamento de alta complexidade no Sírio, então gastou horrores. Quando eu apresentei o seguro internacional, para ele está muito caro. Eu falei, mas caro em quê? Porque o que tem valor não tem preço. E na garagem dele, 3 carros importados. Eu não sei muito de marca, mas era Ferrari e outros lá, não lembro. Então, olha, e não tem filhos. Solteiro, já acima de 60 anos, com patrimônio grande, com Unimed. E quando apresentei para ele, o seguro internacional está caro. Então, é muito típico do brasileiro fazer essa analogia, né? Eu compro, gasto um patrimônio num carro, não tem problema. Num relógio, numa bolsa, não tem problema. Se você tem valores, não se discute. Valores, né? Mas com a minha saúde, que é o mais importante, está caro. Né? Então, o que é caro? Né? Eu falo que saúde você não tem como mensurar. Porque quando você perde a saúde, o que adianta você ter 3, 4 Ferraris? Né? Eu lembro da frase do Steve Jobs que falou que eu troco todo o meu patrimônio para recuperar minha saúde, se eu pudesse. E ele podia? Não. Pô, e sua visão desse processo todo na questão para a região centro-oeste, especificamente com esse olhar para o pessoal da OAB, do agronegócio, e também uma inovação da Ever, que é a questão para todos os profissionais de saúde. Eu acredito que é uma estratégia pensada, né? É uma estratégia que a gente, quando tomou essa decisão, foi analisada o potencial em termos de volume, né? Vamos colocar dessa maneira. E de fato, o agro, o principal mercado é a parte do centro-oeste, né? Então, foram adotadas estratégias com base nisso para poder motivar, de fato, a procura e a vontade desses clientes em adquirir o seguro internacional. Tanto na parte de descontos para profissionais de saúde, agro, AOB. Então, evidentemente, é a nível Brasil todos os descontos, mas focando no Centro-Oeste, que é uma área que teve sempre seu nível de cliente, seu crescimento de cliente, mas de uma forma mais devagar, né? Então, a maneira de você estar motivando isso foi, de fato, criando esses descontos, e não só esses descontos mencionados, como também o desconto para pessoas que residem fora do estado do Rio de Janeiro e São Paulo, justamente para motivar ainda mais, levando em consideração que a concorrência que existe nesse mercado aqui tem uma precificação inferior à precificação de São Paulo e Rio de Janeiro. E também, evidentemente, a presença da Unimed, né? Então, a maneira que a gente encontrou para motivar esses clientes a adquirirem o saúde internacional foi através desses descontos, para que eles entendam a real necessidade de ter um seguro como a Ever e ter a noção das diferenças do que ele pode ter e o que ele tem hoje em dia, né? Então, eu acredito que essa seria a razão, né? Gente, é um prazer, gratidão
tê-los vocês aqui no nosso primeiro podcast. O inaugural, tá? Hoje é o número 1. Excelente. E eu acho que vai ser um marco. Você de casa que quer saber mais sobre seguro saúde internacional, você é médico, você é empresário, você é do agronegócio, é advogado, é investidor, entra em contato conosco que nós vamos apresentar para vocês todas as informações para você blindar a sua saúde, a saúde da sua família, que é seu bem mais precioso, e o seu patrimônio. Paul e Patrick, agora deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, eu queria primeiro agradecer novamente a oportunidade, Selma e Alberto, de estar aqui com vocês. A gente se sente muito em casa aqui. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco, porque a gente tem tanto assunto. A gente tem muito assunto, depois nós vamos ter que repetir. A gente tenta esclarecer e aí a gente quer falar mais coisas. Mas assim, o que eu acho mais importante é que a gente comece a ter essa visão do cuidado preventivo, de tomar cuidado com a saúde, porque a gente está vivendo cada vez mais. A gente está vivendo até muito tempo. A gente vive no mínimo hoje 80 anos e assim mais. Então é importante que a gente busque essa parte saudável. Eu ouvi você falando também da importância da saúde para dentro de casa, porque se você tem um doente dentro de casa, normalmente a família adoece junto. É muito complicado. E, infelizmente, eu não vou dizer nem que isso é uma coisa do brasileiro, eu acho que é do próprio ser humano. Muitas vezes a gente só dá valor para isso quando a gente perde. Então, são coisas muito simples e muito bobas, mas quando você vai para um hospital e você passa por algumas dificuldades, você vê o valor de você respirar. Você vê o valor de você conseguir andar. E assim vai. Uma dor que você sente. Então, assim, são aquelas coisas bem pequenininhas, mas que eu acho que é muito importante a gente valorizar, e a gente está aqui para tentar ajudar. E com esse cenário que acontece no Brasil, a gente está num momento muito especial para isso. Então, no que a gente puder estar ajudando e tirando dúvidas, sempre aqui à disposição. Muito obrigado, tá? Pela participação. Nós que agradecemos, Patrick. Paul. Em primeiro lugar, obrigado novamente para vocês dois, Alberto, Selma. Quero deixar claro que sempre contem conosco aí no Brasil, com o apoio que precisarem. A minha dica, diria, do dia não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Acho que isso diria que é a dica número 1, ao meu ponto de vista. A gente não brinca com saúde, a gente não brinca com o que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, com a Ever, vai trazer uma segurança para a família de todos, e eu acredito que essa seria a minha recomendação. Pense analisando friamente qual é a melhor solução, né? Existem tantos pontos negativos de nacional, dentre eles o produto poder ser cancelado a qualquer momento pela seguradora. Então não deixe para tomar uma decisão onde teve sua pólice cancelada e aí você quer fazer o Ever. E pode ser tarde. Obrigado mais uma vez e estou à disposição aí. Obrigado. Conexão Saúde é isso, conectar pessoas, conectar ideias, conectar soluções, para que a gente possa cuidar do maior patrimônio que nós temos, a nossa saúde. Porque se a gente cuidar da nossa saúde, essa saúde, a longevidade será uma bênção. Porque cada dia a gente está vivendo mais tempos. Agora, se a gente não cuidar da saúde, aí não será uma bênção. A gente será pego de surpresa. E Conexão Saúde é isso, é cuidar da saúde com pessoas como vocês, que conhecem o mercado, que conhecem o procedimento, meios para que a gente possa ter a melhor saúde e um brinde à vida, porque é o que nos torna essas pessoas fantásticas. Conexão Saúde é isso. Obrigado a todos. Boa saúde a todos. Não negligencie a sua saúde. Cuide da sua saúde para você cuidar da sua vida, dos seus negócios, do que é realmente importante, sua família. Não é isso? Isso. 100%. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tudo de bom. Obrigado. Boa saúde. Obrigado.